Natureza e Cultura. Esse é o capítulo que nós vamos ver agora, meus alunos do terceiro ano da Escola Estadual de Montalvão. Vamos falar a relação do ser humano com os animais. Tá? Então, não é fácil, né? Mas para começar nós vamos ver isso. Em 1920, encontrada na Índia, duas meninas que teriam crescido entre lobos. Seu processo de humanização se teve início quando passaram a participar e conviver com seres humanos. Também aconteceu nos Estados Unidos com Ellen Keller em 1880 a 1968, que ela nasceu muda e surda, né? Mas com o tempo aprendeu a falar e escrever. E com o passar do tempo tornou-se conferencista, bastante conhecida mundialmente, e seria a linguagem dela que caracterizou fundamentalmente a cultura humana e que distingue tudo isso, né? Agora nós temos o comportamento animal. Como que é o comportamento animal? Muitas vezes nos surpreendemos com a semelhança entre o homem e os animais, principalmente com aqueles que se encontram nos níveis mais altos da escala zoológica, como os macacos e os cães, né? Tal como eles, temos inteligência, demonstramos amor, ódio, sentimentos, prazeres, dor, sofrimento, expressamos alegria, tristeza, desejo, além de tantas outras coisas, né? A ação por instinto são os níveis mais baixos da escala zodíaca, tais como os insetos, né? Os insetos, principalmente, eles agem por instinto, por reflexos e instintos, né? Já a ação instintiva é regida por as leis biológicas, né? Os atos não se renovam e não têm história, né? Salvo no que se refere às modificações decorrentes da evolução das espécies e das mutações genéticas. Isso é que pode acontecer quando há a parte problema do instinto, né? Temos o uso da inteligência. Ao contrário da rigidez dos reflexos e instintos, a inteligência dá uma resposta ao problema, ou seja, a situação nova de maneira improvisada e criativa, né? Experiências de psicólogo acontece isso aí, né? A linguagem limiar do humano, os animais também têm um certo tipo de linguagem. Os cachorros, por exemplo, se comunicam muito bem, né? Por exemplo, por meio de uma dança, as abelhas, no caso, indicam umas às outras onde acharem um pólen, né? A linguagem programada biologicamente, né? O cachorro expressa emoção por sons que nos permite identificar medo, dor e prazer, né? O cão rosna por instinto, mas entende seu dono pela sua inteligência. Isso é verdade. Quem não tem um cachorrinho em casa, né? Quem não tem um cachorrinho em casa? Nós temos o agir humano à cultura. A linguagem humana intervém como forma abstrata. É pela palavra que nos situamos no tempo para lembrar o que ocorreu no passado e antecipar o futuro no pensamento. Dada a infinita possibilidade humana de simbolizar as culturas, são múltiplas. A ação cultural é coletiva, por ser exercida como tarefa única, né? Nós temos a tradição e a ruptura. O mundo cultural é um sistema de significado já estabelecido por outros, de modo que, ao nascer, a criança encontra-se diante de valores já dados. O idioma, a maneira de alimentar-se, tom de voz nas conversas, até na emoção, que nos parece uma manifestação tão espontânea. Ficamos à mercê de regras que educam a nossa expressão desde a infância. Se o processo de humanização se faz por meio das relações sociais, será dos impasses e confrontos surgidos nessa relação que a consciência se poderá emergir lentamente, né? Uma nova sociedade, ainda que em todos os tempos e lugares, sempre agem ocorrendo mudanças. As chamadas sociedades tradicionais fixam hábitos mais duradouros que ordenam a vida de maneira
padronizada com estilos de comportamentos resistentes às alterações, sempre introduzidas de maneira gradativa. No entanto, a partir dos anos de 1960, nota-se uma mudança de paradigma, porque os parâmetros que vivemos, orientamos, não são totalmente mudados, são diferentes de 60 para cá. Né? A sociedade e a informação. Imaginemos a mudança de paradigma que representou na Grécia Antiga a introdução do alfabeto fonético. Imagine isso. Né? E o Renascimento, porque significou a democratização do saber pela invenção dos tipos móveis, engenhos que deu início à era da imprensa. Na contemporaneidade, os textos que circulavam nos livros, revistas e jornais se entregaram às imagens e aos sons primitivos pelo cinema naquela época. Né? Estávamos vivendo a era da sociedade da informação e do conhecimento. Né? Por exemplo, as redes de fluxo financeiro globais, de produção e distribuição de drogas, de gangues de rua, de sistema de comunicação ou transporte, de estudos e entretenimento e tantas outras. Né? O desafio dos novos tempos é ser capaz de selecionar a informação e refletir sobre o seu significado. Isso acontece nos dias de hoje. Né? Portanto, o impacto das mídias também se reflete nos nossos valores, nas nossas crenças. Né? Há uma verdade que não se compara a nenhuma outra época. Isso é a transformação. Se transforma em dia a dia. Né? A mutação das coisas, né? Não pode parar. Tudo vai se modificando aos poucos. Tranquilo?